gente, tudo bem? Bom, durante todo esse mês nós vimos muitas manifestações de política e da relação do povo com a política, desde que seja por sistemas de governo, por formas de governo, ou lá no comecinho, como os poderes se dividem, executivo, legislativo e judiciário, e nós continuaremos nesse tópico. Agora, nós vamos focar em Atenas e na concepção do que a gente entende hoje de política ali em Atenas e na Grécia Antiga. Vamos comigo? Bom, a gente já sabe que a democracia e a Grécia, elas andam juntas, né? A nossa noção de democracia, ela veio desse período grego e dos povos gregos que se organizavam nas cidades e nos territórios que eles possuíam. Tinham ali as noções de vivência deles. Uma das cidades da Grécia que a gente vai focar hoje é Atenas. Ela ficou famosa aí na nossa cultura por conta da arte, da política, da filosofia, né? Ela é muito importante na nossa cultura. Atenas, primeiramente, foi uma monarquia. Aos poucos, gradativamente, durante os anos, se tornou uma oligarquia. Ali naquela oligarquia, os nobres, né, fundadores da cidade, tinham mais privilégios, já tinham privilégios sociais. E depois, a partir do século VII a.C., ali, a gente começa a desenvolver lutas políticas em Atenas para o enriquecimento das classes não dominantes, aquelas ali que estavam só ralando, só trabalhando. Então, a gente tem, por exemplo, os comerciantes. E nós vamos conhecer agora 3 nomes muito importantes para a democracia de Atenas: Drácon, Solon e Péricles. Drácon foi o cara que foi responsável ali pelas primeiras leis que a Grécia tinha. Ele era rígido, era severo, ele mantinha os privilégios de algumas pessoas e não provocou muitas mudanças, mas ele instituiu, por exemplo, a pena de morte. Solon teve um papel importante na construção da igualdade. Para ele, todo mundo tinha que ter os mesmos direitos. Então, Solon acabou com a escravidão por dívida, limitou que as pessoas tivessem o tamanho de propriedade que elas quisessem e criou órgãos para que as pessoas participassem da política, para que os mais pobres, os trabalhadores livres, começassem a participar das decisões sobre política que o local envolvia. Mas alguns eram pobres e não podiam trabalhar para ir lá votar, abandonar tudo para poder votar. E aí entra o papel de Péricles. Péricles foi importante porque ele remunerava as pessoas para que elas pudessem participar da política. Então elas não tinham apenas o direito de votar, elas tinham também a possibilidade, porque dar o direito sem fazer como acontecer não adianta muito. Então esses 3 nomes foram muito importantes para a democracia de Atenas. E houve também uma mudança importante de mentalidade, porque antes, em Atenas, pensava-se que a pessoa nascia virtuosa, ela nascia inteligente, ela nascia dotada. E não! Aos poucos, essa mentalidade mudou para entender que a pessoa, a partir dos estudos, da experiência, do seu próprio esforço, da sua vivência, do que ela vê na arte, em tudo, ela pode se tornar mais virtuosa. Então, se as pessoas mudaram seu pensamento ético, mais pessoas inteligentes, mais elas podiam participar. Mas nem tudo são flores, vocês sabem. Para a democracia ateniense funcionar, só poderiam participar das decisões políticas os cidadãos. Independente de ricos ou pobres, nobres, né, ou não, tinha que ser cidadão ateniense. Mas quem era considerado cidadão ateniense? Então aí a gente já pode excluir escravo, mulher, estrangeiro, porque se não fosse filho de pai e mãe ateniense, não poderia participar da política. Então aí, por mais que pareça democrático, não era para todos os membros da população, né? A gente começa aí caminhando a favor da democracia. Agora eu quero que vocês conheçam 3 instituições que fazem parte desse estilo de democracia ateniense, a começar pelo Conselho de 500. O Conselho de 500 foi criado por Solon, tinha 500 membros, mas todos homens e com mais de 30 anos, e eles elaboravam projetos de leis para a cidade. E cobrar imposto, investimento nas obras também era função desse órgão. Então era um conselho para criar leis e fazer a manutenção das obras da cidade. Eclésia era o órgão máximo das decisões de Atenas. Aqui, eles faziam reunião num espaço chamado Ágora, olha só, um espaço em que as pessoas iam para partilhar ideias. E aqui era apresentado tudo que era proposto lá pelo Conselho de 500. Então, se o projeto não precisasse mudar alguma coisa, não precisasse rever alguma coisa, a população ali, os cidadãos, lembrem que não era todo mundo, eram os cidadãos, participavam dessa assembleia para tomar a decisão.
para poder ver se aquele projeto era aprovado ou não. E a outra função da eclésia era julgar os crimes e cuidar ali das alianças, e como nem tudo era flores, das guerras também. Passando para o tribunal de Elieia, a gente tem esse órgão responsável aqui criado também pelo Solon, que era o poder máximo do judiciário. Então tinha 6.000 cidadãos acima de 30 anos, eles gostavam que as pessoas fossem mais velhas, e ali eles faziam sentenças. E aí, às vezes, poderia ser revogada pela eclésia em casos especiais, mas eles cuidavam das sentenças. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo. E agora é a hora de vocês. Hora de fazer um mapa mental com essas informações aqui. Lembra que esse conteúdo é muito importante e que vocês vão usar ele várias vezes, inclusive na matéria de história. Tá? Um beijo, até a próxima!